em exercício, vereadora Paula Iores, saudar aos colegas vereadores e vereadoras, aos telespectadores do Canal 16, uma saudação toda especial também ao ex-secretário de Cultura, grande amigo João Vianney Tonus, que nos prestigia. Que bom que Vossa Senhoria se encontra nesse plenário, Tonus, de tantas contribuições que o senhor deu para a cultura, para as artes, para a nossa Festa Nacional da Uva, para o Quatrilho, para o Misericolone. Que bom, grande expoente da nossa cultura, esteja sempre conosco aqui, é sempre bem-vindo. Nobres pares, estamos discutindo um projeto de lei e estamos ultimando a sua votação neste momento, e eu pauto este projeto como um projeto fundamental para a cultura, para as artes e para a história do Caxias do Sul. Porque nós tivemos a sorte de termos essa pessoa por um bom período entre nós, Aldo Locatelli, esse italiano que escolheu Caxias do Sul para habitar e que deixou marcas importantes da cultura sacra, da cultura cristã e muitas edificações do nosso município de Caxias do Sul, aqui no centro administrativo, em igrejas, mas não só em Caxias, vereadora Gladys. Aldo Locatelli pinta muitos afrescos em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, pinta na Universidade de São Paulo, em Lages, Pelotas, Santa Maria. Realmente ele foi um gigante do pincel e deixou aqui este legado e que nós precisamos perenizar. Esta é uma figura estilizada, inclusive eu fui criticado por uma pessoa no nosso município por que nós tínhamos feito isso, mas era justamente para ilustrar a importância que teve. É um dos afrescos que se encontra nesse grande monumento chamado Igreja de São Pellegrino, uma das estações da Via Sacra, onde, segundo reza a lenda, essa pessoa que está acima de Cristo seria o próprio Aldo Locatelli. Então ele tinha, vereador Renato Nunes, muitos amigos, ele teve no bairro Rio Branco, em São Pellegrino, muitos amigos, onde ele retratava as imagens dessas pessoas, né, nos seus afrescos. Eu pediria para passar as imagens, né, que estão aqui. Então nós temos um objetivo muito forte, né, em criar esse itinerário, e dentre eles nós queremos justamente fazer com que a nossa comunidade conheça a obra, a história e esse legado cultural de Locatelli. Nós queremos também, com isso, fazer com que a sua obra artística e cultural tenha uma proteção, né, e preservação desses quadros, dessas pinturas. E também promover o que a gente mais quer, o processo e o acesso facilitado da nossa população ao patrimônio histórico, artístico, enfim, ao cultural, que foram deixados como atrativos por Aldo Locatelli. Então, pode passar? As obras no Brasil, nós já citamos algumas. Em Porto Alegre, ele também faz obras no Palácio Piratini, né, retratando a lenda do Negrinho do Pastoreio, na Igreja Santa Terezinha, na própria Fiergues, na Universidade e na Capela da Penitenciária Madre Pelletier. Aqui algumas imagens de Locatelli também servindo como modelo para essas obras junto à Igreja de São Pellegrino. Ele fazia muitos rascunhos, inclusive, os seus projetos sempre foram aprovados. Eugênio Giordani, que era o pároco de São Pellegrino, e trouxe Aldo Locatelli para fazer as pinturas. E o itinerário, basicamente, Tonus, ele inicia no Santo Sepulcro, onde está uma de suas obras importantes, né, do Santo Sepulcro, que é a ressurreição. Passa pelas capelas das Irmãs Carmelitas, onde lá nós temos o quadro da Natividade, que é um óleo sobre tela, passando pelo centro administrativo, onde desde os anos 50 repousa o seu grande mural, conhecido, né, como o Itálico Berço, a Nova Pátria Brasileira. Se puder continuar a declaração de líder, presidente, eu agradeço. Uma declaração de líder ao PDT, com a palavra o vereador Gustavo Toigo. Muito obrigado, vereadora Paula, presidente em exercício. Chegando o vereador Meneguzzi, a nossa majestosa Igreja de São Pellegrino, né, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa Capela Sistina, onde repousam as obras de Michelangelo lá, cá repousam as obras de Aldo Locatelli, como
juízo final, a última ceia, o hino Dies Irae, que é os dias de ira, retratado do vereador Renato Nunes na Bíblia, e também o conjunto de quadros da Via Sacra, além da Casa de Memória, dentre outros. Pode passar. Então, alguns afrescos também que são da ressurreição, que no Santo Sepulcro, pode passar. O quadro da Natividade nas Irmãs Carmelitas. Também a próxima, do painel do berço A Nova Pátria Brasileira, do itálico berço A Nova Pátria Brasileira, que retrata todo o processo de colonização de nossa terra, desde a chegada dos primeiros colonizadores, né, como ocorreu, enfim, o desbravamento da nossa área aqui no Campo dos Boi, passando pelo processo da industrialização, enfim, a questão da metalurgia. Então, é um quadro muito significativo que foi encomendado pela presidente, então, da Festa da Uva de 1950 e que foi inaugurado, então, em 54 para aquela edição da Festa da Uva, um pouco antes de Getúlio estar aqui. Pode passar. Aí uma imagem também do centro administrativo da nossa prefeitura, onde também esse quadro foi restaurado face a um incêndio que ocorreu à época nas dependências da Câmara Municipal, atingiu boa parte e nós tivemos um grande esforço da comunidade em fazer a sua restauração. Muitas pessoas se juntaram naquele momento e nós temos hoje esse grande atrativo histórico, artístico, cultural para ser contemplado pelos visitantes, pelos nossos estudantes, pela comunidade em geral. Aqui o incêndio que ocorreu na prefeitura em 92, que atingiu parte desse histórico painel e que o nave esteve à frente. Algumas imagens, o juízo final que é pintado sob o teto da igreja, e essa casa, pela segunda vez, valoriza esse pintor. Fez a sessão solene dos 100 anos de Aldo Locatelli sob os afrescos desse pintor, né, na igreja, sob o comando, então, do vereador Flávio Cassina, e uma das últimas obras que Locatelli pinta, que foi a Última Ceia. Alguns chamam também da Santa Ceia, né, protagonizada por Jesus Cristo e os 12 apóstolos, né, naquela reunião. Pode passar. A Via Sacra, sua obra magistral, né, as estações da Via Sacra, onde aquela imagem que aparece, em que está o pároco titular, Leonardo Pereira, seria a sua filha, está retratada, que habita hoje no Acre, né, então ele retratou o rosto da filha numa das passagens da Via Sacra. Pode passar. E os dias de ira, então, pintado também, são cânticos que são da liturgia, né, antiga, da cristandade, que trata fúnebre, né, dos rituais. Então, o Padre Jordani também encomendou, né, essas pinturas sobre o teto da Igreja de São Pellegrino, que são muito significativos também. E algumas imagens de São Pellegrino também. E a Casa de Memória, que foi inaugurada, então, onde existem muitos relatos, pinturas, enfim, afrescos e outros desenhos, né, que ornamentaram, né, toda a nossa Igreja de São Pellegrino. A honraria especial foi um concurso público onde a comunidade pôde trabalhar e escolher pessoas que tiveram, né, uma relação muito próximas com Aldo Locatelli, e foram escolhidos Alvino Brugali, pelas portas de bronze, e também porque ele presidiu a associação Aldo Locatelli. Emílio Cessa, que veio... Só retorna um pouquinho. Emílio Cessa, Aldo Locatelli, que também era um muralista e que pintou, né, a parte interna das obras de misericórdia que estão nas laterais sob da Via Sacra. Ivan Furlan, que também presidiu a instituição, o padre Eugênio Jordani, em memória, veio seu irmão receber, e a própria Vera Zátera, que escreveu sobre Aldo Locatelli, fez um belo resgate. Todos eles foram homenageados no ano de 2015 com a honraria Aldo Locatelli, 100 anos de história e legado. Pode passar. Algumas imagens, vereador Edson, de Vossa Excelência também, enquanto secretário à época, esteve nessa sessão solene memorável junto à Igreja de Pellegrino. Nós tivemos aqui essência naquela época dos padres ali, então foi um momento muito especial, muito emocionante. Era momentos de festa da uva, de preparação para a festa da uva, e nós tivemos a presença, vereador Edson, das embaixatrizes da festa, do trio de soberanas também naquele momento. Então foi uma sessão para lembrar e realmente valorizar muito. Passa. Algumas obras pessoais que se encontram em Caxias do Sul também, uma obra que
foi Piva Martinato, que ainda está entre nós, e também o quadro de Elir Ramos Rodrigues, que está hoje nas mãos da juíza da magistrária Maria Olivier, atuou muitas vezes como juíza de direito eleitoral também, então ela mantém uma obra, então temos um acervo pessoal de Aldo Locatelli em Caxias do Sul. Pode passar. Então, nobres pares, eu precisava trazer essas imagens para contextualizar um pouco este momento importante em que nós estamos discutindo essa matéria. Nós sabemos da importância, vereador Fiuza, de que se uma comunidade não valoriza a sua cultura, a sua arte, a sua história, com certeza deixa de lado momentos importantes da cidadania e não convive turisticamente no seu município. E esses atrativos precisam ser conhecidos, repito, primeiro pela nossa comunidade, primeiro que vivem aqui em Caxias, pela sua cidadania, por isso de prestigiar aqueles que habitam o nosso território. E num segundo momento, promover através de documentários, através de acesso a redes sociais, de panfleteria, enfim, de outros documentos, para que os nossos visitantes, os turistas que aqui chegam, justamente contemplar essas belezas que estão em nossas edificações aqui. Então, o itinerário, basicamente, ele visa isso. Nós queremos uma participação muito efetiva dos representantes dos artesãos, né, dos guias e de agências de turismo. Nós queremos que as entidades civis que trabalham no fomento da cultura se engajem ao lado do poder público para fazer a divulgação desse importante acervo deste grande pintor Aldo Locatelli. E, por fim, nós desejamos que, vereador Fiuza, que a administração, que também tendo as suas raízes, muito de sua vivência junto à paróquia de São Pelegrino, trate esse projeto com carinho, né? Analise ele com todo o cuidado que ele merece, né? Dando a importância que ele precisa ter, porque justamente são obras singulares. Muitos de nós, né, muitas pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, viajam, vereador Périco, o mundo inteiro, principalmente a Roma, ao Vaticano, a Jerusalém, para visitar pinturas, afrescos, obras de arte, de pintores, de escultores famosos, enquanto que nós temos isso aqui na nossa casa, em Caxias do Sul. Então nós precisamos retomar isso, mas retomar com seriedade, né, com a importância necessária que ela tem no contexto cultural, no contexto da preservação da cultura material e imaterial, né, que dar, né, nas políticas de turismo, e a cultura e a arte fazem parte dessa questão do turismo. Então nós precisamos que o poder público envie esforços para firmar inclusive parcerias, alguns instrumentos entre o ente público, a universidade, que tem também um grande setor de preservação do patrimônio histórico, para que crie os instrumentos adequados para se promover não somente a divulgação, mas a plena preservação dessa memória e dessa história de alguém que adotou Caxias, deixou marcas profundas na cultura e nas artes, e que hoje a Câmara de Vereadores, vereador Edson, ela pereniza como um percurso, como um itinerário a ser percorrido, porque alguns deles, muitas pessoas não sabem que estão lá as pinturas de Aldo Locatelli. Então, eu acho que a Câmara Municipal, ela abre isso, ela torna público, ela faz uma em prol da nossa cultura, em prol da nossa comunidade. É o nosso dever aqui salvaguardar, né, a memória artística e cultural dos nossos bens materiais e imateriais no campo cultural. É isso que nesse momento nós estamos fazendo. Eu quero agradecer sobremaneira também a Comissão de Educação, que prolatou esse parecer, né, bem fundamentado. Muito obrigado, vereador Rafael, na pessoa do presidente Edson da Rosa, que delegou a lavratura do relato, do relatório, do parecer, enfim, e dizer aos nobres pares que acolham essa matéria por unanimidade. Com certeza, nós estaremos dando um passo muito importante para que nós retomemos, né, a preservação da nossa cultura e políticas públicas que devem permear o turismo em nossa cidade enquanto uma alternativa de diversificação de nossa matriz econômica. Muito obrigado, nobres pares.
Peço a palavra, senhora presidente.